Bom, durante a gravidez, a mulher passa por um processo de mudança a nível biológico, social e psicológico. É um momento único de muitas adaptações. Haverá mudanças que afetarão a família, o casal parental, e no caso da analista grávida, virá afetar também o setting analítico. Assim como a família e o casal precisam fazer reajustes, no caso da analista grávida, ela terá que ter um cuidado especial na relação com seus pacientes. Afinal, um terceiro está entrando sem a permissão do paciente no setting, revelando, inclusive, que a analista tem parceiro e uma vida fora do setting. Sabemos que a gravidez afeta a mulher que está grávida e que desperta emoções naqueles que estão ao seu redor. Não podemos deixar de sublinhar todo o processo que afeta a mulher grávida durante esses 9 meses e o próprio anúncio de que haverá uma interrupção do tratamento por um tempo ao final da gravidez. Entraram em cenas transferências e contratransferências. Para esse assunto tão delicado, trouxemos Rafaela Degani e Simone Hasler, que publicaram o livro Analista Grávida, para conversarmos. Agradeço a Rafaela e Simone, assim como agradeço a Manola, que será a nossa comentadora, e Nádia Franco, que coordenará essa mesa. Vou passar para a Nádia e vou pedir a vocês que, à medida que vocês sentirem necessidade de fazer alguma pergunta, por favor, escrevam no chat, que no final a Mariângela vai ler para nós. Então, por favor, Nádia, apresenta nossas convidadas. Som, Nádia. Nádia, o som. Aperta para... Isso. Bom dia a todas. Eu vou falar rapidamente do Comitê de Mulheres da IPA, o COVAP, do qual eu sou membro enlace na SPRJ. E esse Comitê de Mulheres e Psicanálise, erroneamente, é entendido como um comitê só de mulheres, mas ele não é. Ele foi fundado durante a direção, a presidência de Otto Kemper, em 1998, da IPA, sob a égide da Mariane Zadi, que foi uma das pessoas que iniciou esses estudos sobre feminilidade, mas logo viu que para estudar a mulher, a gente tem que estudar o homem, o masculino, e as questões de relacionamento, as questões da parentalidade, novas sexualidades, violência doméstica, abuso contra crianças e adolescentes. Então, esse tema da gravidez, da analista grávida, eu acho que vem muito se juntar às questões estudadas pela COVAP, ou seja, a parentalidade, naquilo que diz respeito a como que uma criança é gerada, como ela vem ao mundo e como ela é criada. E como diz o Cláudio Eiserich no livro dele, um dos livros da COVAP, né? Que para você criar uma criança, eu acho que também para ser uma boa analista, a gente tem que ter uma boa dose de amor e de sacrifício. Nós estamos aqui para ouvir as colegas Simone e Rafaela e a Manola, que vai fazer os comentários. E como grávidas, já no 3º trimestre, já estamos todas ansiosas para ouvir e ver a carinha do bebê. Eu vou pedir, por favor, a Mariângela, que está podendo ler o currículo das colegas do Sul e da Manola, e passar a palavra, então, primeiro para a Simone, depois para a Rafaela e, por final, para a Manola. Obrigada. Bom dia a todos, é uma honra receber as duas escritoras, duas das escritoras do livro, a analista grávida e mais a Manola, que está aqui para fazer a discussão também do livro, vai nos ajudar a discutir nos comentários. Simone vai falar primeiro, ela é membro do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, ela é mestre de psicanálise Clínica e Cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Rafaela Degani é membro efetivo também do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Porto Alegre. Manola é nosso membro docente da SPRJ, é mestre e doutor em Saúde da Mulher e da Criança, da Fiocruz, e pós-doutor em Psicanálise da UFRJ e PUB. Então, vamos começar pela Simone, né? Bom dia, todos me escutam bem? Sim?
Bom, eu queria agradecer o convite, né? É uma honra para a gente estar aqui hoje. Agradecer também pelo carinho e paixão, assim, da Manola, né? Porque é recíproco, né? A gente se encontrou, então quem sabe, como ela diz, de outras vidas, assim, mas foi, enfim, agradeço pelo carinho e estamos bem contentes de estar aqui. Bom, o livro, então, vou apresentar um pouco ele para vocês, é esse aqui, é o Analista Grávida, então, estou mostrando ele porque eu sei que ele não chegou para algumas pessoas que já compraram aí no Rio, enfim, né, essa função de correios às vezes atrasa. Gostaria muito que já tivesse chegado, mas, bom, acho que agora eles vão começar a chegar, né. A ideia do livro, assim, né, acho que, como vocês já falaram um pouquinho, assim, né, as questões da gestação, nós somos 5 amigas e colegas psicanalistas, né? Então, o livro foi organizado por mim, pela Rafaela Degani, a Gabriela Sebem, a Marina Camargo e a Juliana Lang Lima. Todas somos aqui de Porto Alegre. E a ideia surgiu, né? Porque nós todas engravidamos mais ou menos no mesmo período, assim, com poucos meses de diferença as nossas crianças têm, né? E a gente ia trocando, assim, ideias, conversando, enfim, porque a gente foi observando, né, que na clínica tinham muitos movimentos semelhantes, assim, acontecendo com todas nós, né? Tanto na questão dos analisandos, né, percebendo de maneiras muito inusitadas a gestação, as questões transferenciais, né, estas movimentações dos analisandos e também os sentimentos da gente, assim, né, culpa, medos, angústias, né? Então a gente trocava muito isso enquanto amigas e colegas que éramos, né? Já há bastante tempo. E a gente foi percebendo, assim, porque nós começamos a buscar, então, material para ler, para, enfim, tentar solucionar algumas das questões que estavam aparecendo e a gente se deu conta que não existia muita coisa, né? Nós encontramos alguns artigos em inglês, alguma coisa, mas nada muito específico da relação analisando analista, né? Tinha alguns artigos de psicologia, ou algumas coisas que falavam da gravidez do paciente, mas nessa questão da clínica psicanalítica, a gente não encontrou praticamente nada, assim, né? E aí a gente começou a pensar, né? Por que não começar a escrever, então, sobre essas coisas que a gente estava percebendo, vivenciando, né? Enquanto grupo, assim, né? Bom, se estava acontecendo com todas nós ali, mais ou menos ao mesmo tempo, então deve acontecer com as outras analistas grávidas pelo mundo, né? E então a gente pensou, bom, por que não registrar isso, né, e tornar isso também algo a poder ser compartilhado, né, com as outras, então, que viriam, né, analistas grávidas, já que é algo bom, a gestação, né, se passa com muitas pessoas, né, com uma maioria das mulheres, talvez, e claro, na psicanálise não é diferente, né. Então, a gente começou a juntar os materiais, produzir materiais, né, e fomos em busca, então, de uma editora, então, que é a Artes e Ecos, né, que foi por onde publicamos o nosso livro. E também começamos a pensar em buscar, né, outras autoras, né, nós somos 5 e pensamos que poderiam ter mais colegas também para trazer relatos de situações clínicas diferentes, talvez, das que a gente vivia, né. Então, nós temos, são 11 capítulos, 7 autoras convidadas, né, além de nós, né. Eu vou citar, então, quem são essas convidadas, é a Nara Caron, a Carolina Barros Falcão, a Luciana Redivo, a Lísia Leite, a Cândida Sé Olorco, a Raquel Moreno Garcia, a Ana Teresa Vale, que é de Lisboa, e o prefácio é da Diana Corso. Então, a nossa ideia também de fazer esse convite para essas colegas, né, era de trazer temas diferentes, assim, então a gente tem um capítulo que é sobre a supervisão de analistas grávidas, né, então a supervisora, né, escreveu também contando um pouco desse percurso. Temos um capítulo que aborda mais a questão da psicossomática, um outro capítulo que aborda a questão da clínica infantil, né? Então tem um trabalho até bem interessante, escrito há 40 anos, né, pela Nara, quando ela foi uma analista grávida. Tem um capítulo sobre perda gestacional, tem capítulos mais kleinianos, mais freudianos, tem capítulos que abordam o Winnicott, Laplanche, então a gente tentou trazer, diversificar o material, assim,
para fazer, então, né, pensar, né, a questão da gravidez analista sobre vários ângulos diferentes, assim, né. O livro também nos levou bastante a pensar, justamente por a gente se dar conta que não existiam muitos materiais, né, que a gente não encontrou, do porquê, assim, né, não tinham tantas publicações. A gente ficou se questionando bastante isso, assim, né. E eu acho que, bom, me parece que essa questão da sexualidade feminina, né, e da sexualidade da analista, né, eu acho que foi nos fazendo pensar que tem um tabu nesse sentido, né, e que a gente achou, então, que seria justamente muito pertinente poder fazer falar isso, então, né, abrir o espaço para se poder falar, já que é com isso que a gente trabalha na psicanálise, né, falar, né, sobre as coisas. E então buscamos, né, também construir um livro bastante feminino, assim, né? A gente, então todas as autoras logicamente são mulheres e desde a capa até a diagramação, a revisão, a edição, ela é toda trabalhada por mulheres, né? O único homem no nosso trabalho é o Lucas, que foi o editor, né? O Lucas Krieger, mas ele também era um analista grávido, né? Porque no meio do processo, a esposa dele, que também é analista, engravidou, então foi bem interessante, porque ele também trocava muitas experiências com a gente, né? Desse olhar de analista grávido, né? Bom, só o meu microfone caiu aqui. Bom, então, nos nossos capítulos, né, tem diversas temáticas diferentes. E a gente, então, como eu disse, né, a gente foi instigada a produzir o material, né, a partir da clínica, né, do que a gente foi notando na nossa clínica. E então vou falar um pouco do que me levou, né, a escrever, qual era o movimento assim que eu fui percebendo e que me instigou, assim, né? Porque acontece bastante coisa, assim, eu acho que todo mundo que viveu uma gravidez sendo analista deve ter muita história para contar, né? Enfim. Mas para mim, assim, o que mais me mobilizou, assim, me chamou a atenção, foi a percepção, né, dos analisandos, de alguns analisandos, a respeito da minha gestação muito cedo, né? Com muito poucas semanas de gestação, já começando a aparecer manifestações nos analisandos, né? Então, o principal, que é um relato, que é um pequeno trecho que eu trago no meu capítulo, eu trago três relatos, né? Pequenos fragmentos de uma analisanda, então, que eu estava, acho que com 11, 12 semanas de gestação, eu mal me sabia grávida ainda, confirmada, aquelas 12 semanas, que aí a pessoa fica mais segura e tal, tem toda aquela história. Ela começa a faltar, e aí muitas sessões, aí ela chega numa sessão e diz que ela então tinha faltado porque ela tinha discutido com uma pessoa na rua, se envolvido numa discussão com uma desconhecida, e ela tinha ficado muito nervosa, porque ela começou a pensar que se ela tivesse discutido com aquela pessoa, e se por acaso aquela pessoa estivesse grávida, ela poderia ter causado um mal para esse bebê. Então, ela não poderia me contar, porque se ela me contasse, eu poderia denunciá-la, né, para a polícia, ou para o CRP, para o conselho, enfim. Então, ela decidiu que ela não viria nas sessões, porque ela não podia me contar. E depois, passou um tempo, ela decide vir, e aí acha que pode confiar em mim e me falar, então, que ela pode ter causado mal para uma grávida, né? Então, claro que se tratava de uma paciente bastante regressiva, enfim, mas essas movimentações, né, que começam a aparecer em sonhos, né, sonhando com mulher grávida, sendo que não eram conteúdos presentes nas narrativas desses analisandos, né, não eram conteúdos da rotina, enfim, deles, e isso começa a aparecer, isso me chamou muita atenção, né, foi me deixando assim, o que é isso, assim, né? Que se passava algo ali, bom, eu sabia, né? Tinha uma comunicação acontecendo entre nós, né? Mas como justificar isso teoricamente, né? Como sustentar isso, por onde ir, né? Eu tinha esse desejo, assim, de entender o que poderia estruturar, então, essa comunicação, assim, né? E aí, então, eu escrevi meu capítulo, que é o Comunicação do Desejo Interessante e seus desdobramentos, né? Eu uso esse termo desejo interessante, trazendo do estado interessante, então, que é uma expressão que se usa, né, para
falar da mulher grávida, então que estaria em estado interessante, né? E eu vou buscar, no primeiro momento, assim, trago um pouco a questão do Unheimlich, né, do Freud, que acho que tem a presença desse estranho, assim, né, quando tem a gravidez da analista, e os analisandos começam a relatar essas sensações de que tem algo acontecendo, que não sabe bem o que é, né, que vai acontecer alguma coisa, que tinha um analisando que dizia, mas parece que a minha mulher está grávida, mas eu sei que ela não está, porque ela toma anticoncepcional, mas tem alguma coisa estranha, parece que vai ter que eu tenho neném, não sei, né? Então, tem coisas assim que né, a gente vai percebendo que tem essa comunicação, né? E aí eu fui para os textos do Freud, que foram os que me ajudaram a construir essa ideia, assim, que são uns textos até não muito conhecidos e que um deles até ele demorou bastante para publicar, enfim, uns textos bastante polêmicos até na época, que são sobre telepatia e ocultismo, né, que são 3 textos que ele tem, onde ele vai falar, né, principalmente, porque ele traz essa questão de que ele chama de transmissão de pensamento, que ele observava que acontecia entre algumas pessoas, né, analisando os dele também, que seria algo ele usa algumas expressões assim, né, um desejo extraordinariamente poderoso unindo estas pessoas, ou pessoas apaixonadamente excitadas, ou com um intenso vínculo de sentimento. Ele usa essas frases para dizer o que justificaria de alguma maneira que o que um pensa o outro pudesse de alguma maneira captar, né? Quando ele fala dessas expressões, assim, claro que a gente vai associar com a questão transferencial, assim, né? Até porque ele vai dizer também que teria que um estar receptivo e o outro também aberto a essa comunicação, né? E este sentimento intenso entre essas duas pessoas, né? Ele também vai trazer que essa comunicação que se pega, então, nesta relação, assim, que é algo que passa, talvez, por uma comunicação do arcaico, né? Aliás, uma comunicação arcaica, né? Que a gente foi recalcando, vai substituindo pela linguagem falada, né? Mas que ficam, de alguma maneira, resquícios dessa condição, né? Dessa possibilidade, dessa comunicação que não passa pela palavra, né? Que passa por de um outro tempo, né? Mas que é possível captar de alguma maneira, assim como os bebês também, né? A comunicação entre a mãe e o bebê também estaria presente de alguma maneira nessa comunicação, nessa transmissão de pensamento, como ele chama na época, né? Que não teria nada de místico, de oculto, porque ele vai um pouco por aí, assim, para dizer, não, isso tem a ver com transferência. Ele não usa essa palavra, mas acho que a gente pode usar agora, né? Tem a ver com transferência, né? Tem a ver com a relação e com a abertura, então, dessas duas pessoas para que essa comunicação aconteça, né? Depois, então, pensando um pouco por aí, eu puxo para a gente pensar a respeito do que o Laplanche também propõe, que é um autor que eu estudo bastante, que ele vai falar nas mensagens enigmáticas, assim, né? Que se passariam, né? Do cuidador, do adulto, para essa criança, então, que ele cuida, né? O que ele chama de situação antropológica fundamental, que então teria essa assimetria entre adulto e criança, né? E o adulto, então, envia estas mensagens inconscientes, né, sem se dar conta, para esse bebê, e assim vai constituindo o aparelho e recalque, enfim, né, essa proposta dele. Ele vai dizer também que a situação analítica, então, ela reproduz, de alguma maneira, essa condição, né, de assimetria, e ali poderiam, então, ser talvez traduzidas essas mensagens, né, que a criança recebeu em algum, né, num período muito inicial da vida e que ficam, né, como marcas, né, numa análise isso possa ser trabalhado, né. E eu proponho um paralelo, né, uma analogia, enfim, né, dessa situação com também o que se passa, né, nessa comunicação, que de alguma maneira, né, pela condição, enfim, que fica de infantil, né, o analisando diante da gravidez da analista, né, pela intensidade desse fato, né, pela questão do que a analista representa enquanto figuras infantis na transferência, né, que se mobilizariam muitos conteúdos, né, que o analisando também estaria ocupando essa posição infantil na análise, né, e captando de alguma maneira este desejo, então, interessante, né, da analista, né, que também está tomada pelo narcisismo, né, pelo desejo, pelo seu bebê. Então, que essa comunicação se daria também, talvez, por essa ideia, né, puxando, então, dos propósitos do Laplanche, né.
O que também, né, me leva a discutir no meu capítulo a questão da abstinência, né? Porque eu ficava bastante pensativa sobre isso, assim, né? Bom, é um conteúdo que eu tô trazendo, né? Algo que eu tô vivendo, eu decidi estar grávida e eu tô levando isso para minha clínica, e aí as pessoas estão sonhando, né? Eu tô com, sei lá, 10, 11 semanas, tem essa pessoa sonhando com gravidez, com uma criança, né? O que é isso, assim, né? Eticamente, enfim, é uma coisa que a gente vai pensando, né? E, enfim, assim, aí eu trabalho, assim, a ideia de que a gente tem, né, o que sustenta a nossa abstinência, enfim, né, o nosso tripé, penso, né, se a gente pode estar amparado por ele, né, e se fazendo pensar e não negar que a existência da gestação, mas sim, de fato, poder pensar sobre ela e trazer, né, para pensar, é possível, né, que ela sirva como algo que torne a análise mais interessante, né, e não algo a ser escondido, mas algo a ser trabalhado no sentido, né, de que aquilo que o analisando vai trazer e traz, né, sobre a gestação, sobre o bebê, sobre sonhar, enfim, sempre é claro, né, sobre si mesmo que está trazendo, né, sempre a história do analisando que está sendo colocada naquele cenário que é trazido, então, pela analista, né? Porque é o analista que traz a gravidez, o bebê, enfim, traz esses elementos que não estavam ali, né? Mas que todos, enfim, já vivenciaram de algum lugar. E acho que pode ser um espaço e um momento, assim, bastante rico, né? Para que se apareçam conteúdos, né? Que, claro que iriam aparecer de alguma maneira, mas talvez num outro tempo, num outro momento, né? E a gestação da analista, eu acho que ela acelera alguns processos, né? Mas se a gente pode escutar, né, que esse bebê que está sendo falado, né, que está sendo sonhado, perguntado, né, é o bebê do analisando, e não o nosso, né, separar, né, fazer uma escuta abstinente, apesar do desejo, apesar, né, de tudo que está envolvido naquele momento, me parece que se tornam análises interessantes, assim. Então, meu capítulo vai um pouco por aí, né? Não sei se eu já não falei demais com o tempo, mas eu acho que é um pouco por aí a minha ideia, assim. Agora acho que eu passo a palavra para a Rafa, para a gente poder depois aproveitar o tempo para discutir, porque eu acho que um pouco da ideia do livro era justamente isso, a gente poder trocar, né, com as colegas, escutar também a experiência de outras pessoas, né, dessa vivência que para nós foi muito rica, que nasceu um livro dessa gravidez das analistas, né. Então, deixo agora para a Rafaela e para a Manola para a gente depois poder trocar mais um pouco. Mariana, você pode apresentar, por favor, a Rafaela Degani, por favor? Oi, bom dia. Rafaela. Estão me ouvindo? Sim. É um prazer, então, estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar podendo trocar com vocês essas nossas experiências. Para a gente é muito gratificante estar aqui. Então, a Simone já apresentou um pouco do livro, eu não vou me repetir, só vou reforçar a questão que a sexualidade feminina, mesmo no século XXI, segue sendo um tabu, né? E acho que o nosso livro vai nesse sentido de poder descortinar algumas coisas. Além do tabu da sexualidade feminina, também o mito da analista e do analista neutro, né? Porque uma analista grávida não passa despercebida na rua, muito menos na sala de análise, né? E por falar em tabu, não sei se vocês sabem, a palavra gravidez, ela é recente nos dicionários de língua portuguesa. Ela data da metade do século XIX em diante. Até a metade do século XIX, a palavra usada era prenhez, não existia a palavra gravidez. E aí, com o avanço da medicina e da ciência, começou a se achar muito rude a palavra prenhez, porque era ligado aos animais, né? Ou seja, ligado ao que é animal ao que é sexual. Então, a palavra prenhez sofre a ação do recalque, né? E surge a palavra gravidez, uma palavra mais técnica e polida. E não por acaso na metade do século XIX, né? Que é em plena era vitoriana, também quando surge a psicanálise, também quando a sexualidade feminina era super reprimida, né? Então, a analista grávida na sala de análise é a analista prenha, né? É a analista que leva o seu lado animal e sexual e que invade o setting do seu analisando com isso, né?
Então, por isso, talvez, um dos primeiros sentimentos, pelo menos que eu experimentei, e acho que minhas colegas também, que a gente trocava muito, é uma sensação de culpa, de incômodo. Eu decidi engravidar, meu analisando não tem nada a ver com isso, e agora o que eu faço com isso, né? Que invasão é essa? E aí eu acho que se faz super necessário também as nossas análises pessoais, a supervisão, para a gente poder, para conseguir escutar essa culpa e esse incômodo tem que ceder, né? E aí é trabalhando nas nossas análises, pelo menos comigo foi assim, que eu consegui deixar de lado isso e consegui escutar. E aí quando eu percebi, como a Simone também trouxe, que a minha gravidez poderia servir ao meu analisante, poderia servir como um resto diurno para despertar questões dele, do bebê que ele foi, da gestação que a mãe dele viveu, de questões da vida, da história da sexualidade infantil do meu analisante, eu consegui perceber que era uma oportunidade, e não um problema estar grávida na sala de análise. E aí eu relaxei, e daí eu consegui trabalhar melhor, né? Porque os analisandos todos, né? Não, como eu disse, não tem como passar despercebida a gravidez e vai acabar despertando fantasias de retorno ao ventre materno, invejas, questões fraternas, questões edípicas, e vem tudo ao mesmo tempo, assim, né? Com todos os analisandos durante aquele período de 9 meses. Então, é um trabalho muito intenso que se faz enquanto grávida, assim, né? E trabalhando e escutando. E para trazer um exemplo para vocês, que eu trago no meu capítulo, eu vou dar um pouco de spoiler aqui do meu capítulo, mas não vou contar tudo, só para vocês ficarem com vontade de ler. Eu trago o caso de um analisando que eu já atendi há muito tempo, e sigo atendendo ele até hoje. Ele é o meu analisando mais grave, assim, mais regressivo mesmo. E eu estava muito preocupada com a minha gravidez em relação a ele, assim, como é que vai ser. Ele era um analisando que me solicitava, às vezes, atendimento sábado, domingo. Eu já tive que atender ele em crises. No sábado, no domingo, eu atendia ele 4 vezes por semana. Então, eu estava com muito medo de me ausentar, eu estava com muito medo da minha licença maternidade, de como é que ia ser todo esse processo. Eu nunca tinha ficado sem atender ele mais de um mês, por exemplo. E aí eu já estava com 7 meses de gravidez e ele não tinha reparado. E eu sou baixinha, eu sou magrinha, eu tinha uma barriga imensa, era impossível não ver que eu estava grávida. Mas ele não via, né? Ele, muita desmentida, muita negação, que são próprias do funcionamento dele, ele não via. Então, lá quando eu estava com 7 meses, faltava pouco para eu sair de licença, eu decidi falar, então contar, e falei para ele, eu estava preocupada como ia ser, mas eu falei para ele, olha, não sei se você reparou, mas eu estou grávida. E para minha surpresa, eu esperava todo tipo de reação, menos a que ele teve. Ele senta na poltrona, né? Ele não tá no divã. Então ele abriu um sorriso e me disse assim, então tu é casada? E eu, assim, o fato de eu estar grávida não quer dizer que eu sou casada, mas para ele queria dizer que sim, né? Obviamente. E eu já usava aliança, eu de fato sou casada, já usava aliança há muito tempo, mas isso sempre passou também despercebido por ele. E aí eu não entendi aquilo, eu fiquei surpresa com aquilo. E de fato a vida dele, a partir desse momento, andou. Muitas questões que estavam travadas começaram a andar. E aí eu fui entender que o fato de eu estar grávida e de ter um terceiro entre nós, o fato de eu ter um outro homem, de eu ter uma vida lá fora, dele não ser o único interesse da minha vida, aliviou ele para ele poder viver a vida dele, né? Então, a minha gravidez foi quase como um ato analítico, sem eu planejar, sem eu nem imaginar que poderia ser, serviu como um ato analítico. Foi muito interessante, eu conto isso bastante no capítulo. Só que eis que 1 ano e meio depois que nasceu o meu primeiro filho, eu engravidei de novo. E aí eu pensei, com este mesmo analisando, que ia ser tranquilo, né? Afinal, a gente já tinha passado por uma gravidez, eu já tinha saído de licença, já tinha voltado, estava tudo certo. Só que, para minha surpresa, de novo, a minha segunda gravidez foi um tumulto na vida dele. Assim. Antes de eu completar 12 semanas, ele começou com uma ideia obsessiva de que as mulheres que ele saía estavam grávidas. Ele tinha certeza que toda vez que ele tinha relação sexual com alguma mulher, ela teria engravidado. E aí, obviamente, eu percebi que isso tinha a ver com a minha gravidez, assim, tão inicial. E quando eu completei as 12 semanas, eu contei para ele que não eram as mulheres que ele estava saindo que estavam grávidas, que era eu que estava grávida, né? E, bom, aí emergiu uma questão, assim, de conteúdos
psicóticos, sintomas muito graves. Foram 9 meses muito intensos de trabalho, assim, muitos sonhos, muitas questões que se ligaram à história infantil dele, que a história infantil dele foi muito parecida assim com o que eu vivenciei, porque ele nasceu e 1 ano e meio depois a mãe dele engravidou de novo. Então era a mesma situação que estava acontecendo ali comigo. Então ele reviveu toda essa situação infantil ali em transferência, e isso nos possibilitou trabalhar conteúdos que, como a Simone disse, não sei se surgiriam nessa intensidade, nessa crueza, nessa vivência ali da transferência. Então foi muito interessante todo esse trabalho. Eu escrevo sobre isso, a minha compreensão de todo esse processo ali no meu capítulo, né? E claro que não foi só com ele, foram, como eu disse antes, com todos os analisandos, um caldeirão transferencial, as minhas resistências em cena, as resistências dos analisandos, todas ao mesmo tempo, né? E a gente tendo que lidar com tudo isso. Então, por isso que eu acho que o livro tem uma importância bem legal, assim, porque assim como uma mãe precisa, para ser uma boa mãe, digamos, ou para poder acolher o seu bebê, uma mãe precisa de uma boa rede de apoio, né? Alguém precisa cuidar dessa mãe para que essa mãe cuide do seu bebê. Eu acho que uma analista grávida também precisa de uma boa rede de apoio para poder escutar os seus analisandos, né? Então, eu senti falta, quando eu estava grávida, de um livro sobre isso, de poder trocar mais com colegas sobre isso. Claro, eu tive o privilégio de ter 4 amigas grávidas comigo, né? E a gente trocava muito e serviu muito como uma rede de apoio para a gente seguir trabalhando e mantendo e tocando a nossa clínica. Então, eu acho que a ideia do livro é muito por aí, assim, para que as próximas analistas grávidas possam também se sentir acompanhadas, escutadas, e que possam perceber a gravidez como uma oportunidade transferencial, e não só como um incômodo ou um problema. Acho que essa foi muito a ideia que eu quis passar, pelo menos no meu capítulo, e que a gente quis, como um grupo, trazer para o livro, assim. Mas eu disse que a minha fala ia ser breve, antes eu já tinha falado para a Manola, para as gurias, porque o mais legal é eu quero conversar com vocês, quero ouvir o que vocês estão pensando sobre esse assunto, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Manola, é sobre o microfone. Você tem que abrir o microfone. Abrir. Olha, quero muito agradecer a você, Mariângela, pelo seu jeito carinhoso, como foi todo o processo de acolher esse pedido de convite para que nós, dentro da SPRJ, pudéssemos debater sobre esse tema. Quero agradecer a Nádia Reis pela maneira como ela está aqui representando a COAP e também pela forma como ela leva o nosso grupo de estudos dentro da SPRJ. E a Rosa Reis nem precisa, esse caminhão que está aqui levando a gente, carregando para 1001 eventos científicos nesse momento de florescimento da SPRJ, e para a Sueli também, da Comissão Científica, muito obrigada. Tá? Ao visualizar a capa do livro A Analista Grávida, que Cândida Rolovico, uma das autoras, postou no grupo de WhatsApp da COAP, eu senti uma forte conexão. Eu acredito que esta conexão provém de uma força que nos reúne aqui hoje, mas que também herdamos de Virginia Woolf, a força da escrita feminina. A escrita feminina, em sua cartografia enquanto gênero literário, não se reduz aos livros escritos por mulheres, mas trata da mulher, sendo comum que se refira ao tema da maternidade. Não nega a diferença entre homens e mulheres, e com isso se aproxima das premissas teóricas que encontramos no texto de Freud, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Como sabemos, este texto nos aponta que o feminino não é a mulher, mas que a ancoragem do corpo no complexo de Édipo dos meninos e das meninas liga-se à diferença anatômica. Temos, então, que a feminilidade é adquirida, não sendo determinada anatomicamente, mas que é inegável seu atravessamento pelo corpo. Assim, mesmo que a escrita feminina não seja restrita às mulheres, será sobre as mulheres, em sua interface com o feminino, que ela se constrói. Eu acredito que a escrita feminina é reconhecida pela materialidade da palavra, mais próxima da coisa do que da representação, e por isso insere o corpo pela memória, mais ligada à mnemônise
figura da mitologia grega, musa dos poetas, a memória da construção e a criatividade, que se opõe a Lete, a memória do esquecimento. E, por último, a escrita feminina também se constitui pelo que existe além da linguagem. A escrita, além da linguagem, não trata da dinâmica do preenchimento, da satisfação, mas aponta para algo sempre além. Não obedece à ordem da certeza. É o texto da mãe, pois o universo da mãe contém essas lógicas da eterna insatisfação e constante busca de satisfação de uma completude impossível. Contemporaneamente, reencontramos em Júlia Kristeva, Renine Sixus, Lucy Irigaray e Monique Wielding, dentre outras, que a escrita feminina apresenta sintonia entre o discurso e o corpo da mulher. Renine Sixus escreve no livro O Riso da Medusa: escreve o teu eu, o teu corpo tem que ser ouvido. Escrever, um ato que não só materializa a isenção de censura da mulher com sua sexualidade consigo mesma, como também inscreve a respiração da mulher completa. Ela, a mulher, escreve com tinta branca. Eu acredito que as autoras do livro A Analista Grávida comungam da escrita feminina, pois exprimem suas identidades de forma a trazer para a superfície seus corpos sexuais e férteis. As experiências clínicas relatadas trouxeram ao campo analítico uma polissemia de representações que, a partir de Freud, nos possibilitam devanear que, na transferência, figuras conceituais múltiplas se fazem presentes. A mãe arcaica, a mãe ambiente, a mãe do desejo edípico, a mãe continente, que se oferecem à presença do corpo da analista grávida. Meu desejo por identificar neste livro traços que apontam para a especificidade da escrita feminina surgiu com um risco de me misturar, sem querer interferir nem me sobrepor. Algumas de vocês, dentre elas as autoras, sabem que minha conexão com esse livro se refere também à experiência pessoal sobre os efeitos de minha última gravidez para o processo psicanalítico com uma paciente que me procurou justamente porque tentava e não conseguia engravidar. Com a leitura desses dois trabalhos, o da Simone e da Rafaela, eu pude refletir retrospectivamente. Com o artigo de Simone Heisler, Comunicação do Desejo Interessante e seus Desdobramentos, a questão sobre qual a melhor forma de transmitir ao paciente a notícia da gravidez da analista se encontrou com as dificuldades de informar justamente sobre minha gravidez para esta paciente que tentava engravidar fazia mais ou menos 10 anos. A experiência da informação foi um momento muito verdadeiro e transformador, pois foi seguido quase que imediatamente, um mês e meio depois, por sua própria gravidez. A paciente engravida, justamente no período em que abandonara, após várias frustrações, os tratamentos com a tecnologia da medicina reprodutiva. Quando Simone nos aponta sobre a transferência envolvida por algo que provém da pessoa real da analista, compreendi, através de sua referência à sedução primária em Laplanche, que com minha paciente, o enigma da dissimetria adulto-criança, reatualizado através da transferência, possibilitou que a situação de passividade, a da paciente infértil, ao receber os conteúdos relativos do desejo concretizado no meu corpo grávido, possibilitaram a elaboração da relação de báscula entre o feminino e a maternidade primários, por um lado, e o luto da bissexualidade psíquica, por outro. Em Rafaela Degani, com o trabalho Gravidez, um terreno fértil para a transferência, temos que a gravidez da psicanalista será uma chance singular de ver florescer, a partir da transferência, o inconsciente em sua forma mais primitiva e, ao mesmo tempo, figurar entre as maiores e mais intensas perturbações vividas pela dupla analítica. A partir do pressuposto da regressão libidinal no processo psicanalítico, a autora aborda um aspecto do texto O Estranho, Freud, que se refere à fantasia universal de que a existência intrauterina estaria ligada ao terror do incesto. Neste ponto, e também retrospectivamente,
pude me reaproximar das figuras conceituais da cilada narcísica e da ilusão simbiótica. Por em momentos transferenciais e contratransferenciais com esta minha paciente, teriam emergido derivados do ódio e dos desejos incestuosos característicos da relação mãe e filha. Estes conteúdos elaborados puderam se transformar no auxílio psicanalítico de seu nascimento como mulher, a partir também da elaboração dos processos relativos à sua feminilidade. Então, foi esta força, a do nascimento do feminino, que elabora a bissexualidade, a castração e a fantasia incestuosa, que pude reencontrar na escrita desses 2 textos do livro o corpo das narradoras, que desafia o corpo do leitor anônimo para o qual o discurso feminino se dirige. Isto fica demonstrado nos 11 capítulos deste livro, nos quais encontramos as categorias da escrita feminina deslizando nos sentidos plurais, e não à procura de um significado último, e apontando sempre para algo adiante, sempre para um mais além, o que é diferente da escrita do prazer, que se refere ao encontrado e ao definido. A sequência dos capítulos nos remete a vários cenários possíveis e que vão desde a informação e revelação da gravidez ao paciente, a transferência, o impacto da perda gestacional da psicanalista para o processo de tratamento, como também ao erótico da gravidez e a gravidez como um processo somático. Esta circularidade de temas nos sugere que a escrita feminina contida nesse livro também se apresenta como um texto mais para ser ouvido do que para ser lido. Obrigada, Simone e Rafaela. Nossa, muito obrigada pela contribuição, Manola, uma excelente discussão. Agora vamos abrir para os comentários, né? Obrigada também às autoras dos livros. Eu vi que tem algumas autoras dos livros que estão presentes aqui, né? E que se elas quiserem também falar, aí a gente abre o microfone, porque aí são as autoras, também as demais autoras, e o resto das pessoas fazem por escrito. Tá? Como vamos combinar assim. Já tem alguns comentários e perguntas aqui. A Juliana Lang Lima, que é uma das autoras, quer falar? Vocês estão me ouvindo? Juliana, você quer falar? Gostaria, posso? Sim, sim, claro. Bem-vinda. Tá, obrigada. Bom, eu queria também agradecer enormemente esse espaço, né, e dizer que me sinto muito bem representada pela Rafaela e pela Simone. Acho que elas trouxeram de uma forma geral e também mais especificamente dos seus capítulos muito do que a gente vivenciou juntas, assim, né, porque foi muito importante para todas nós a força desse coletivo. E também foi muito importante encontrar via Manola e via todo esse grupo, né, da COAP, esse interesse de vocês, assim, né? Então, eu queria trazer um pouquinho até do que a Diana Corso traz no nosso prefácio, que ela foi uma analista grávida de outra geração, né? E ela diz, assim, dessa coragem, da ousadia que a gente teve, que eu acho que a gente nem se deu conta quando propôs esse livro, né? O que a gente pensava mais era assim, como que ainda não existe um livro sobre esse assunto? Isso nos intrigou muito, assim, sabe? Como que no Brasil, e mesmo a gente pesquisou em língua espanhola, em língua francesa, e só encontramos artigos muito esparsos, assim, em algumas revistas de psicanálise, mas nunca um livro, que eu gostei muito da expressão que a Manola traz, né? O corpo tem que ser ouvido. E me parece que é por aí que entra esse tabu, assim, né? A Diana coloca no prefácio o quanto a gravidez da analista, a gravidez dela, cerca de 30 anos atrás, era quase como algo que devia passar despercebido, como se fosse uma intromissão desnecessária, e que hoje, graças a essas mulheres que avançaram tanto e que nos precederam, a gente pode mostrar como algo que pode contribuir, como algo que não precisa passar despercebido, ao contrário, né? E alguém colocou uma pergunta ali no chat sobre a licença maternidade, eu queria falar rapidamente sobre isso também, porque eu me lembro que, inclusive, na minha análise, o meu analista, que é um homem, em algum momento ele falou alguma coisa sobre as minhas férias. E eu fiquei muito braba com ele quando ele disse que seriam férias, o que seria uma licença maternidade, que não tem nada de férias, né?
E aí disse ele que só um homem podia chamar uma licença maternidade de férias. Primeiro, que não tem a mesma duração, e segundo, que é um trabalho bem trabalhoso, né? Esse de estar no puerpério, de estar cuidando de alguém, amamentando, enfim. Mas nosso grupo, a maioria de nós passou assim de 2 meses e meio a 3 meses em licença maternidade. E também isso foi um diferencial bastante grande das analistas daqui de Porto Alegre, que foram nossas supervisoras e que nos contavam que nas suas épocas elas passavam em torno de 1 mês somente, né? Então a gente também se sentiu fazendo algo muito diferente nesse ponto, assim, tendo que bancar de uma série de formas, né? Seja financeiramente, mas principalmente bancar essa saída, que não é férias, que é um período bem maior e que tem impactos também na transferência, né? Mas enfim, mais eu queria agradecer e trazer algumas coisas, escutá-los também e seguir o bate-papo. A Gabriela também está presente, quer fazer algum comentário? Gabriela Seben? Olá, tudo bem? Prazer também estar aqui hoje e ouvindo as colegas também, como disse a Juliana, né? Também estou me sentindo muito bem representada. E alguém fez uma pergunta agora que eu fiquei pensando, que é a questão da gravidez na pandemia, né? Nós não tivemos essa experiência, né, na nossa clínica, nós engravidamos e tivemos nossos filhos antes da pandemia, mas é um assunto muito interessante, porque várias pessoas nos perguntam, né, e têm usado, inclusive, o nosso material para poder pensar nessas questões. A gente tem acompanhado algumas colegas que estão grávidas nesse momento, né, e o que acontece é que, claro, né, com a pandemia não existe a coisa do corpo, nós perdemos isso, né, o corpo, o cheiro, né, a ida ao consultório, várias dessas nuances assim que são tão fundamentais, né, no estabelecimento da transferência, não estão presentes, mas elas se fazem presentes, né, de uma outra maneira, porque a transferência ela acaba acontecendo, né? Mas eu acho que é algo a ser pensado também, né? No meu capítulo até também eu trago, assim como as colegas já comentaram, assim, qual seria, acho que foi até a Manola que falou, né, da experiência dela, qual seria o momento de comunicar isso, né, aos nossos analisandos, né? Então, eu penso que numa situação de pandemia e de atendimento virtual, essa é uma nuance ainda mais discutível, assim, que eu acho que a gente sempre tem que estar pensando, né, como é que vai se dar isso, né, essa comunicação. Mas o que eu quero dizer é que, de alguma maneira, mesmo que o corpo não seja visto, algo, né, algo se passa, né, porque a gente consegue estabelecer transferência mesmo, né, nos nossos atendimentos online agora durante a pandemia. Enfim. Gabriela, posso complementar a resposta? Claro. Não, porque pensando nessa questão, então, que perguntaram, né, da pandemia, justamente por a gente estar, a maior parte, atendendo em casa, como ficaria, né, a questão da gestação da analista nesse sentido, se passaria, como é que seria essa percepção, né? E eu passei por uma experiência assim, eu não era época de pandemia, quando eu estava grávida, mas eu tinha uma analisanda que tinha ido morar fora e já estava morando fora há algum tempo, então a gente fazia sessões online, né? Já era uma analisanda mais antiga e que estava esse tempo morando fora e houve uma percepção de que tinha alguma coisa diferente, né? Também pelo atendimento online. Então, eu acho que passa muito mais, né, pela questão da transferência, que é o que a gente vinha falando, enfim, dessa comunicação, né, que o online pode ser, de alguma maneira, uma barreira, talvez, mas ele não impede, né, que estabeleçam as transferências, ou aquelas que já existiam antes permaneçam, né, e sigam. Então, houve também essa percepção dessa analisanda, que era um atendimento online já há algum tempo, ela não estava me vendo, via só o rosto, né, mas quando eu comuniquei verbalmente, né? Mas ela disse, eu tinha certeza que tinha alguma coisa acontecendo contigo, ela dizia, né? Eu tava com essa sensação que tinha alguma coisa diferente, né? Enfim, então acho que tem essa resposta que eu poderia dar, né? Mas acho que tem muito a ser produzido ainda, né? Pelas analistas grávidas online, né? Acho que essa é a ideia também, né? Que as pessoas possam seguir produzindo, assim, né? Das suas experiências também, né? Sim. A Marina Camargo também, que é uma das autoras, ela tá escutando, mas eu acho que ela não está podendo entrar ao vivo, né? Que ela está dizendo aqui que ela não está podendo ela avisou que não poderá se comunicar com a gente, mas ela está acompanhando. A gente tem uma questão também da Carolina Cibela, que está presente aqui. Ela mandou pelo privado. Gostaria de ouvir as colegas como trabalhar a questão da inveja e do ódio. Deve ser difícil. A questão, né, é importante. Eu posso falar um pouco sobre isso? Pode?
Porque Sim. o meu capítulo também, não vou entrar, né? Mas é que eu tive uma situação assim muito semelhante, né? De uma pessoa, né? Escrevo sobre isso porque foi muito intenso e muito emblemático. E esta pessoa me atacou muito ao longo da minha gestação. Assim, eu via que ela já tinha percebido, porém ela não estava podendo falar sobre isso. Então havia uma negação muito, muito forte, até o momento em que eu decidi então comunicar. E aí, com isso, começou a surgir uma série de ataques, assim, como esse, assim, não dela dizer que queria jogar meu bebê na privada, mas, assim, de ter sonhos, de dizer que tinha pessoas que ela conhecia que bebês tinham nascido com deformidades, né? Então, narcisicamente, é muito delicado isso, porque quando a gente está grávida, a gente quer poder, né, se voltar para o nosso bebê e ainda tem que despender uma certa libido e energia para trabalhar com os nossos analisandos, né? Então, o que essa resposta, né, é que isso mobiliza muito o que a gente tem, né, dentro de cada um. Então, eu penso que a supervisão e a análise do analista, como a Rafaela, acho que mencionou antes, são fundamentais nesse momento, assim, porque a gente tem que enfrentar isso e a gente tem que poder se deslocar um pouco desse papel, né, que é com a gente, mas não é com a gente, é o que a gente está representando, né, na história sexual infantil daquela pessoa. Então é só isso, né? Porque meu capítulo fala um pouco sobre isso também. Tá. A Vera Lúcia Benchimol está falando aqui. Observo que geralmente se fala das gravidezes exitosas que chegam ao termo, mas não dos fracassos que podem ocorrer no decorrer da gestação e os seus efeitos nos pacientes. Vocês poderiam comentar esse tema, se tiveram essa experiência, não? A gente tem um capítulo do livro sobre isso, que é da Ana Teresa Vale, que ela é de Lisboa, psicanalista de Lisboa, e ela trata justamente dessa questão, assim, que ela teve uma perda gestacional e também dos efeitos que isso teve nela e nos analisandos dela, assim. Então, isso está contemplado no livro também. E sobre essa questão da inveja, isso com certeza acontece, se não com todos, com alguns dos analisandos, né? Eu tinha uma analisanda que me contava minuciosamente sobre a morte de um bebê, de um colega dela de trabalho. Então, são questões bem difíceis de ouvir, mas como a Gabriela disse, né? E como eu escrevo no meu capítulo, a gente tem que entender isso não como algo direcionado a gente, mas no sentido da transferência e poder trabalhar isso em relação à história da pessoa, né? E sobre a questão, só queria comentar sobre a questão da licença maternidade, que eu acho que essa é uma grande questão, pelo menos foi para nós uma grande questão, assim, justamente porque os nossos modelos transferenciais de analistas, as analistas mais experientes e que tiveram filhos antes da gente, é bem o que a Juliana disse, saíram às vezes 40 dias, um mês, e isso me assustava muito, porque essa não era a minha ideia. A minha ideia era ficar pelo menos 3 meses de licença. Eu pensava que eu precisava desse tempo para mim, para o meu bebê, e para depois poder voltar a atender com mais tranquilidade. E aí, nesse sentido, eu tenho um exemplo para trazer que aconteceu, que eu acho que foi bem bonito com uma analisanda, que quando... Então, ela já sabia que eu estava grávida, eu estava se aproximando eu estava se aproximando dos 9 meses e a gente estava trabalhando a questão da licença, e quando eu disse que eu ia sair 3 meses, ela me disse assim, 3 meses é muito tempo. E eu falei, sim, é muito tempo para ti, mas é pouco tempo para o bebê. E eu acho que, em algum sentido, o que eu quis dizer para ela é que em algum momento eu também ia deixar o meu bebê em casa para estar com ela. E isso aliviou, a gente pôde trabalhar melhor depois disso, ela voltou, retornou, e deu tudo certo. Eu acho que a gente também se tranquiliza, eu como tive 2 gestações, a primeira foi mais difícil e a gente se tranquiliza depois que vê que, bom, o bebê aguenta esperar a gente em casa para a gente voltar para o trabalho, os analisandos aguentam esperar 3 meses para a gente estar com o nosso bebê e as coisas funcionam. Mariângela? Sim. Oi, eu posso complementar a pergunta? Sim, claro. Acho que era da Bestimol, algo assim, sim, sobre as gestações que não dão certo, né? Mais ou menos isso, assim, né? Isso. É mais uma provocação
na verdade, assim, algo que eu fiquei pensando, porque depois que a gente publicou o livro, a gente comentou até isso entre nós, assim, tem pouco tempo, porque alguém também enviou uma mensagem pra gente, enfim, comprou o livro, leu, enfim, e deu uma sugestão que era justamente essa, assim, né? Que se falou pouco, não tinha muito, né, sobre, enfim, as gestações talvez as não desejadas, ou as que dão errado, enfim, né? Como tem esse capítulo da Ana, né, que é a Ana Vale de Portugal, e que ela relata, enfim, né, que tem uma perda gestacional, depois ela tem uma nova gravidez, enfim, e tem o bebê, né. Mas eu acho que é uma questão, assim, né, porque também ela também nos relata, assim, uma certa dificuldade de falar sobre isso também na sua própria instituição, assim, né, porque ela traz no livro, mas o livro foi lançado no Brasil, não foi lançado em Portugal, foi para Portugal também, mas não foi lançado ainda em Portugal, né. Eu acho que tem alguma coisa quando não é o ideal, né? Como a gente também, enquanto mais uma provocação para a gente pensar, assim, né? Por que a gente também fica tentando sustentar de alguma maneira esse lugar do ideal e a gente de alguma maneira reproduzir um pouco isso também, assim. E falo por mim mesma, assim, né? Porque a minha gestação também não foi ideal, assim, né? Eu ganhei minha filha de 7 meses, fiquei afastada de repouso 1 mês antes dela nascer, então eu fiquei 4 meses de licença maternidade, né? Então foi toda uma dificuldade, e eu também não falei disso no meu capítulo, né? Eu trabalhei outros aspectos, né? E depois fui, a partir dessas reflexões que as pessoas que foram nos propondo depois do lançamento do livro, também fiquei pensando, né? Então tem algo assim que a gente, né, da gravidez de um modo geral, né? E eu acho que da analista ainda mais, talvez, de que ficam tentando se sustentar um certo ideal, assim, né? Também fica difícil poder falar daquilo que vai diferente, daquilo que sai diferente do programado, do que nos mobiliza ainda mais, né? Então, só uma provocação, assim, para acho que a pergunta, a colocação dela é muito interessante, assim, que realmente é algo que a gente precisa ainda, talvez, escrever mais sobre, né? Então, né? Acho que é por aí. É, por aí. Bom, a Sueli pergunta, Sueli Balaciano, é perturbador pensar sobre a escassez da literatura psicanalítica sobre a temática da gravidez da analista. Desmentido? Analistas assexuadas, deslibidinizadas, sem desejo, gostaria de ouvi-las. E a Sônia, posso botar mais uma, ou vocês preferem responder primeiro? A Sônia Moura fala sobre a curiosidade de nossos pacientes de conhecer nossos bebês depois do nascimento. Na minha época não tínhamos celular e tive uma paciente que descobriu a pracinha onde meu filho ia diariamente. Puxa. Os analisando são maravilhosos, essa é boa. A força do desejo. Eu também estou vendo aqui que a Gabriela Seben, aqui no Instagram, tem uma notícia dela que ela bota assim: a partir da ocasião em que a minha gravidez foi posta em palavras, o tempo virou em nossas sessões, ocorrendo uma verdadeira tempestade. Eu acho que isso também é muito interessante, né, que a Gabriela coloca. Eu gostaria de responder um pouquinho a questão da Sueli, que achei uma provocação muito interessante, assim, porque eu penso que seja, assim, uma defesa, né, isso as analistas assexuadas, porque, bem, todos nós viemos de um útero, né? A primeira morada de todos os homens e mulheres, então, inevitavelmente, a gravidez da analista vai revelar a sexualidade da analista e vai remeter a conteúdos incestuosos, né? E acho que a gente, quando fala de um ideal, também fiquei pensando que nós mesmas, entre nós 5, várias de nós tivemos perdas gestacionais bem no começo, né, naquelas semanas iniciais, e a gente também não traz isso no livro, né? Então, por algum motivo, de fato, a gente também acabou sendo acionada por esses tabus, né, e pela busca de um ideal, e penso que acaba acontecendo muitas vezes de buscar um ideal meio masculino, vamos dizer assim, né? Pensando no mundo do trabalho como algo de produtividade, como se isso não pudesse aparecer. Então, achei muito interessante, assim, porque justamente o título do nosso livro, A Analista Grávida, busca lançar luz sobre a analista grávida, como, né? E não sobre os seus pacientes.
claro que a gente traz recortes clínicos, mas a gente quer pensar sobre a subjetividade da analista e aí essas questões regressivas que acontecem na dupla, mas que também acontecem com a gente, né? Quando esse corpo fica sonolento, quando a analista está enjoada, como é que ela recebe comunicações tão agressivas e de inveja que a gente falava antes, quando ela só quer pensar em cuidar do seu bebê, ela só quer pensar no quartinho, né, no chá de fraldas. Então, claro que a gente se defende também através disso, né? E por isso que acho que a gente precisou realmente de um grupo de 5 para poder fazer essa teia funcionar, né? E de muita análise e supervisão, né? Porque nesse momento a mulher grávida precisa de muito apoio, né? Ela busca esse apoio de uma certa forma, né? Aqui tem comentários também, não tem só perguntas, né? O Luiz Antônio já tinha feito um comentário, ele fez outro aqui. Entendo que me equivoquei por pensar que as analistas grávidas falariam sobre o seu sentir, as suas vivências, mas é mais o comportamento dos analisandos diante da analista grávida. Vocês focaram mais isso, né? A reação, não tanto o que aconteceu com vocês, o que vocês sentiram. Ou no livro tem isso também? A gente focou muito também no que a gente sentiu, na questão narcísica de estar narcisicamente investida e ter ainda que ter espaço interno para escutar os analisandos, e dessas dificuldades a gente abordou bastante. Talvez a gente não deixou tão claro hoje nas nossas falas, mas isso sim tem bastante no livro, principalmente nos capítulos de nós 5, assim, das organizadoras, a gente traz bastante essa questão da dificuldade que é, como a Juliana acabou de falar, está investida narcisicamente, está querendo só ficar grávida e cuidar do quartinho, das roupinhas, e ainda assim tem que escutar e abarcar as transferências e as resistências de todos os analisandos ao mesmo tempo, né? Que de uma continência muito grande, né? E a gente fala, assim, sobre isso no livro. Posso complementar, a gente inclusive quis, né, falar sobre isso, porque justamente, como a Juliana dizia antes, né, talvez algumas idealizações, às vezes, né, nos protejam também, a gente fica meio protegido e é mais fácil falar sobre os nossos analisandos, né? Nós falamos muito sobre a experiência deles, né, do como eles receberam, como eles perceberam, como eles lidaram, mas a gente também buscou falar muito da gente, né? E não ficarmos assim protegidas. Uma coisa interessante é que o nosso livro, ele abre, né? O primeiro capítulo do livro se chama Eu, uma analista grávida, que é o capítulo da Marina Camargo, nossa colega que não está conseguindo participar, está só nos ouvindo, que eu acho que isso também marca um pouco justamente, né, o tom do livro, assim, né? Que é poder falar. E acho que você, a tua conexão é a conexão, né? É um relato bem pessoal, assim, né, da experiência dela, dos sentimentos dela e os efeitos disso também na análise de alguns fragmentos que ela traz. Então, só para também complementar que o livro abre com um capítulo muito pessoal, assim, né, que é o da Marina, que é muito lindo. O Luiz Antônio pediu para ler o comentário dele, que ele já tinha feito, se não teria a ver com a diferença entre o psiquismo do homem e da mulher. A mulher, desde o início da gravidez, desenvolve uma comunicação pré-verbal com o feto, que vai continuar com o bebê e vai mais adiante. Aí ele falou que foi minha experiência como obstetra e com a minha mulher e com meus 3 filhos. Esse fato tem uma sustentação teórica em Freud e em vários trabalhos que compõem a metapsicologia. É um comentário que ele fez. Eu acho bem interessante esse comentário. Eu até uso de referência teórica no meu capítulo um livro se chama Gravidez, da Rafael Left, que fala sobre isso, assim, a mulher grávida, né? Ela fica regredida e identificada com o seu bebê, com o seu feto. Então, o recalque também cede, né, em nós, analistas grávidas. Então, a gente também escuta de uma forma diferente. Não por acaso as mulheres sentem mais cheiro, ficam mais enjoadas, a gente fica com a senso-percepção muito aguçada, né? Por essa regressão, por essa identificação com o feto. Então, o nosso recalque também cede e a gente também escuta de uma forma diferente, né?
Uhum. Mais algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Essa conexão com o livro e com a possibilidade de eu reencontrar de uma maneira assim a posteriori, né, algo que pudesse me fazer companhia, foi por conta de que a minha experiência com essa paciente, que engravidou 1 mês e meio depois de mim, me deixou muito assustada. Essa questão lá no campo transferencial e contratransferencial, da concretude de 2 corpos grávidos, né? E de alguém que não conseguia engravidar e que engravidou depois da informação, me deixou muito assustada. Então, eu acho que essa força de poder encontrar em vocês, tanto tempo depois, algo que fizesse companhia a essa experiência que, na verdade, não tem tempo, né? A gente vai elaborando e reelaborando, né? Durante toda a vida, não só profissional, como pessoal também. Aqui eu estou lendo que um trecho da Rafaela Degani, que ela diz assim: a gravidez é uma oportunidade de trabalhar conteúdos transferenciais que em outras circunstâncias não apareceriam. Isso também é muito interessante, né? Quer dizer, que conteúdos que vocês sentiram, assim, que apareceram e que vocês pensaram? O que vocês pensaram sobre isso? Eu acho que eu falei um pouquinho antes, né? O que aparece muito, assim, acho que em todos, em alguma medida, são essas questões bem regressivas, assim, né? Dessa fantasia universal de regresso ao ventre materno, analisando o meu. Depois, na minha segunda gestação, eu tinha uma foto no WhatsApp com o meu primeiro bebê, meu primeiro filho. E ele viu, né? Porque os analisandos vêm. E aí ele me comentou numa sessão assim: meu Deus, mas o teu filho é muito grande, né? Porque ele era um bebezão mesmo. Como é que ele cabia aí dentro? Então, essas fantasias aparecem, assim como aparecem as invejas, assim como aparecem as questões edípicas. Tem analisandos, isso a gente também fala, que vão embora, né? Que não aguentam também essa experiência. Assim como a gente inconscientemente manda alguns embora, porque a gente também não está conseguindo dar conta de todos os analisandos ao mesmo tempo, pelo menos na primeira gestação, na segunda já foi mais tranquilo para mim. Mas isso tem muitos conteúdos que de fato aparecem e que talvez apareceriam ao longo de uma análise longa, mas eu acho que o peculiar da gestação é que eles aparecem todos ao mesmo tempo num período de 9 meses. Isso é muito intenso, né? E continua acontecendo, né? Depois, quando a sim. gente volta, né? Não e tem anos trabalhando. Mas então, né? Eu acho que desperta, assim, pelo menos na minha experiência, assim, enfim, várias, assim, mas também lembrando muita questão da competição também, as questões edípicas, assim, né? Vamos analisando a minha que entrou numa briga imensa por um horário, né? Que eu nunca tive, que ela queria, né? Que era um horário tipo 7 da manhã, que obviamente quem tem um bebê de 4, 5 meses, né, não vai conseguir atender às 7 da manhã. E então entrou numa briga e não foi interpretado, enfim, tinha toda uma questão da história dela com um irmão de competição, enfim, pelo amor dos pais lá, mas não deu para consertar, ela ficou brigando comigo meses, né? E foi embora, né? E bom, às vezes a gente consegue interpretar e a coisa anda e às vezes não dá, assim, né? Eu tive uma que achou que eu estava com uma doença grave, né, quando eu me afastei, então, ela achou que eu estava morrendo, né, então, quanta coisa, né, do desamparo, enfim, se apresentou, assim, mexe com muita coisa, assim, né, muito interessante, né, e às vezes eles vão embora, às vezes vão mesmo, né, mas a maioria fica, a maioria nos aguenta daí, né. Isso que eu ia dizer que a Simone traz, assim, porque no meu caso foi assim, eu tive uma gestação, nasceu meu filho, 1 ano e meio depois, segundo bebê. 1 ano e meio depois, pandemia. Então, para os meus analisandos tem sido uma sequência, assim, de ausência e presença muito grande. Eu me dei conta disso faz muito pouco tempo, que foi o mesmo período de 1 ano e meio depois, agora a pandemia, distância, análise online. Então, tudo que segue gerando, né, a partir dessas experiências. Nádia, você queria falar? Pode falar. Então, eu realmente fiquei muito assim, emocionada, muito grata com a apresentação de vocês, viu? O comentário da Manola. Acho que o livro já
já surge como um sucesso editorial, vai ter muita gente querendo ler e compartilhar com as ideias que vocês trazem. E alguma coisa assim que me ficou marcado, né? Que um dos autores que vocês citaram como referência foi o Etchengoin, né? Ele é um homem escrevendo sobre a analista grávida, né? E outras pessoas que a gente pode pensar, o Winnicott, né? A questão da preocupação materna primária, né? De como que a mulher vai ficando cada vez mais envolvida com as questões do bebê, né? Voltada para isso, se prepara para isso, e nos primeiros meses também ainda está voltada para isso, numa situação que seria considerada louca, né? Se não fosse passageira. E outra questão que me traz assim, o trabalho de vocês é quão importante é, para o analisando, se dar conta de que, além da sexualidade, né, a analista é uma pessoa que está ali para cuidar, né, que tem a questão dessa assimetria assim, que o Laplace traz, que o Ferenczi também traz, né, da responsabilidade do analista com o analisando, e que vai se trazer também na maternidade, né? Todas vocês trouxeram a questão da escolha por ser mãe, por engravidar. Essa é uma questão que o COAP também tem como muito cara, né? A questão do direito da mulher escolher ser ou não ser mãe, não ter essa questão como algo obrigatório, né? A mulher, antigamente, só podia ser mãe, né? Então, vocês estão trazendo a questão que a Manola lembrou da escrita, né? Que foi uma das primeiras profissões que as mulheres puderam ter, bem lembrada, a citação da Virginia Woolf, né? Que, aliás, também não foi mãe. Mas, assim, o que eu quero frisar bem é que poder escolher ser mãe, poder cuidar de uma criança, é algo de uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como eu falei no início, exige uma capacidade de sacrifício e de amor muito grande, e que os pacientes também nos exigem isso, né? Então, vocês estão de parabéns, né, de poder juntar a maternidade e o trabalho e escrever sobre isso. Muito obrigada, viu, Rafaela, Simone e as demais. Tem uma outra pergunta aqui da Tânia de Oliveira. Também tive uma paciente com dificuldade de engravidar, fez várias lives e fez várias tentativas, deve ser, né? E não iam para frente. Quando engravidei, daí a poucos meses, ela engravidou de gêmeos. A reprodução assistida foi bem tranquila, diferente das outras vezes, e nasceram a termos saudáveis. Também foi uma coincidência, né? Aqui. Não sei, eu acho que também é uma repercussão, né? Nessa dupla, não é coincidência nada, né? É uma repercussão mesmo. A Eva Geiger também falou que analisando a grávida em psicoterapia de grupo, despertou confissão de um componente de seus atos, disfarçados de pedofilia. A Eva Geiger está comentando. Luiz Antônio, eu como obstetra vivi uma experiência no puerpério imediato que depois eu encontrei na Marcha dos Pinguins. Não vejo como recalque, mas sim como característica do psiquismo feminino. Muito bom, peço desculpa pela minha ousadia de falar como único homem. Nossa, eu acho ótimo ter um homem para poder falar desse assunto aqui. Muito bom, né? Que eu acho que o homem fica grávido junto, né? Quando a mulher engravida. Pelo menos Mas isso assim. é uma curiosidade muito interessante sobre o nosso livro, porque como a gente acabou tendo que fazer... Enfim, a pandemia mudou tudo, né? Ele era para ter sido lançado presencialmente, com um coquetel e tal, e a gente acabou, então, criando essa página no Instagram para poder divulgar o livro e facilitar as vendas. E a gente consegue monitorar o público que nos segue, né? E esse público é 95% feminino, então só 5% do nosso público é masculino. Eu acho ótimo que o Luiz Antônio esteja aqui com a gente. Lamento que não tenhamos mais homens aqui, né? Ah, sim. Uhum. Bom, a Vera Benchimol também. Essas reflexões diminuem bastante a solidão das analistas grávidas atuais e me faz pensar na solidão das analistas das gerações passadas. Voltar com... Mas é uma violência? Não, eu não entendi bem. Voltar com...
Ela disse que passou por isso, né? Você Com passou por mês. isso, né? Com um mês. Sim. Que você passou por isso. Eu também senti muita solidão. Né? Assim, eu busquei muito grupos também de ajuda, assim, de grávida. Eu acho importante, assim como esse livro, né? Meio que funciona como um grupo de ajuda, que você vê os depoimentos das mulheres, né? Isso é muito bacana. Isso a gente faz falta, assim. Vocês querem comentar? Eu acho que, como até eu comentei antes, assim, né, a gente tem escutado um pouco, assim, das pessoas que têm comprado o livro e se aproximado, enfim, para falar sobre, né, nos eventos que a gente tem feito. Tem aparecido bastante isso, assim, né, das analistas de outros momentos, assim, que tem esses materiais guardados, né, como eu citei, né, a Nara, o capítulo dela no nosso livro, belíssimo, assim, eram materiais guardados há 40 anos, né? Então, quer dizer, ela foi mobilizada, né, pelos relatos de um tratamento infantil, né? E aquilo ficou guardado, né? Então, também todo o momento de poder ter um espaço, né, para poder publicar esse material, para poder trazer ele, assim, eu acho que realmente, talvez, era certamente um momento bastante solitário, né? Porque essa troca talvez ela estava mais impossibilitada, né? Pela questão, acho que também o que falávamos um pouco de ser um tabu, de ser algo que se disfarçava para que os analisantes não percebessem, né? Ou que as pessoas não ficassem sabendo, né? Tentar... A Diana fala um pouco isso também no prefácio dela, né? De tentar deixar, quando ela foi mãe, há 30 anos atrás, né? Nas 2 gestações, tentava deixar o consultório tudo como se nada tivesse acontecendo, tentar disfarçar ao máximo, né? Causar o menos problema possível, né? No entendimento dela na ocasião, assim, né? Então, acho que a gente também... nossa ideia é um pouco movimentar as coisas para que possa ser diferente, porque de fato pode ser diferente, assim, né? Não precisa estar tão velado, tão tabu, né? Então, acho que, mas sem dúvida, acho que no passado deve ter sido bem mais difícil do que é o que a gente está propondo que seja agora, nessas trocas, né? Acho que fazem a gente poder dividir, né? E, sem dúvida, as coisas andam, né? Caminham diferente, né? Podendo estar num coletivo, assim, de troca, enfim, né? Acho que essa é uma das razões também do livro, né? Muito Só bom. para complementar, né, uma coisa que também a gente conversava tanto é que na psicanálise a gente estuda tanto a questão do psiquismo, né, como é que se constitui, né, da importância também dessa constância das mães com os nossos bebês, né, quando eles são tão pequenininhos, e aí voltar a trabalhar assim tão rapidamente, né, com um mês, sendo que a gente pode sim, né, tentar se organizar para ficar mais tempo, para viver, né, essa situação que é do puerpério, que a gente está totalmente imersa, né, em algo assim tão regressivo, tão narcísico, né, de olhar só para si, para o bebê, né. Então, acho que é interessante a gente escrever sobre isso justamente para também pôr em pauta nessa questão. Sim, eu estou vendo aqui. Quer falar, continuar, Rafaela? Fala. Eu queria só comentar uma coisa que a Nádia falou, né, que eu acho que é importante também ressaltar, que a Nádia falou das mulheres que optam, então, por poderem engravidar, quererem engravidar, e as que muitas vezes não tinham ou ainda seguem não tendo escolha e acabam engravidando. Acho que sim, o nosso livro também é um livro escrito por mulheres privilegiadas, né, que optaram, que desejaram suas gravidezes, que tinham condições de ter uma rede de apoio para parar 3 meses de trabalhar e não morrer de fome. Então, a gente também fala de um grupo privilegiado, né? Isso é bom de ressaltar, né? Que não é, muitas vezes, a condição de todas as pessoas, nem de todas as mulheres, a gente bem sabe, né? Eu estou vendo aqui que no prefácio a Diana Corso fala da Leila Diniz, em 1971, quando ela exibiu a barriga dela na praia, né? E aquilo foi um escândalo. Eu achei muito bem lembrado pela Diana isso. Muito, muito interessante, porque isso mudou muito, né, já. Que essa exposição que a analista faz, né? Como se ela fosse uma Leila Diniz ali, né? Se expondo ali escancaradamente. Né? Muito boa lembrança da Diana Corso. Ela escreve sobre isso no prefácio, né? Maria Ângela, eu acho que a gente já está com um tempinho suficiente, né? Tá. Então, acredito que deu para discutir bastante, foi um tema muito rico, e agradecer a todas as autoras, né, que estão aqui contribuindo. E quero lembrar vocês que lá na Sociedade Psicanalítica, a gente é ligado, eu e Nádia somos enlaces da COVAP. E agora, dia 6 e 7 de novembro, tem um tema bastante oportuno para todo mundo que lida com mulheres, com gravidez, porque a Rosa Lang, inclusive, está aqui presente, que é a coordenadora da COVAP Brasil, e ela está organizando com um grupo grande as várias faces do amor,
Vai ser a primeira jornada da Covap Brasil no dia 6 e no dia 7 de novembro. Então, todas estão convidadas, porque eu acho que casa bem com esse evento que nós estamos vendo aqui. Então, obrigados a todos e até uma próxima. Posso falar um pouquinho? Posso falar uma coisa? Sim. Claro, claro. Eu, mais uma vez, queria agradecer, então, o convite, agradecer mais uma vez a Manola e dizer que, então, quem quiser comprar o livro, se interessar, a gente tem uma página no Instagram, então, que é o @analistagrávida. E para quem não tiver Instagram, tem também a página no Facebook com o mesmo nome, a Analista Grávida, que ali tem os caminhos de... A gente envia pelo correio, para o Brasil todo, enfim. Tá, o livro está circulando bastante, a gente está bem feliz. Ótimo. Obrigada, muito obrigada. Vamos muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, foi ótimo, muito bom. Principalmente por romper o silêncio.